Queridos, paz do Senhor Jesus. Os que podem, abra comigo num texto da palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 27. Mateus, capítulo 27. Aumentar o som, daqui a pouco chega aí. Os que encontraram, digam amém. Mateus 27, a partir do versículo 1, diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Versículos 9 e 10. Assim se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. Assentai-vos. Queridos, é bom estar com vocês pela primeira vez neste lindo evento, onde se é transformado num culto ao Senhor pela intenção dos verdadeiros adoradores. Minha gratidão ao pastor presidente, pastor Paulo César Pereira, meu muito obrigado pela recepção e pela oportunidade que me é dada. Pastor Lucas Ferraz, um prazer revê-lo também pelo carinho em todos os nossos encontros. E o pastor Samuel Assis, já ri muito aqui do lado dele. Eu imagino vocês diariamente com esse homem. Que o Senhor Jesus confirme o seu ministério cada vez mais, pastor. Pastora Êxela, é um prazer revê-la. E que Jesus continue preservando o seu ministério e a sua família. Esse é o meu desejo. Queridos, eu estou um pouco rouco, dá para perceber, mas a voz vai aquecendo. Eu preciso muito da atenção de vocês. Depois da pregação, eu tenho alguns livros disponíveis a vocês. Eu tenho um livreto intitulado
Aprendendo a Perdoar. Uma exposição de Mateus capítulo 18. Esse livro, o antigo título era Solteirismo e Namoro Cristão. A editora mudou o título para Solteiro de Propósito. Um guia bíblico para essa fase importante na vida de todo jovem cristão. Tem o livro da minha esposa, Entre Elas e Deus. Eu perguntei por que esse título, ela disse que é para ninguém se intrometer. Entre Elas e Deus. Eu estou lançando uma coleção baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Deus fala em Gênesis, Deus fala em Êxodo. Eu tenho esses 2 volumes. É uma abordagem expositiva, capítulo por capítulo. Cada capítulo do Gênesis e do Êxodo, com tema, introdução, tópicos, comentário, conclusão. E na conclusão, apontando para Cristo, sua obra, suas pregações e as cartas dos apóstolos, porque é o Novo Testamento que interpreta o Antigo. Você que quer aprender a pregar, elaborar sermões ou preparar conteúdos devocionais para o púlpito, para a praça pública ou para suas redes sociais, esses 2 livros são indicados. E eu tenho também, além dos sonhos, Aprendendo com José que sonhar não é suficiente. Temos livros então de R$20 e de R$50. Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, nos bastidores da cruz. Cristo nasceu para morrer, pois se Ele não morresse por nossos pecados, morreríamos em nossos pecados. Certa feita, Moisés se ofereceu, dizendo: Senhor, risca meu nome do seu livro. Um dos significados desse pedido na cultura em que Moisés estava inserido, pois todo o vivo tinha seu nome registrado num livro de cada cidade. Morreu, apagava-se o nome. Quando Moisés diz risca meu nome, ele está dizendo: me mata no lugar do povo, não mata o povo. E Deus não atendeu Moisés, simplesmente diz: desce, por tua causa não os matarei. Porque apesar do estilo de vida que Moisés tinha, desde a eternidade, antes da fundação do mundo, já tinha alguém preparado para morrer em nosso lugar. Jesus nasceu para morrer. Hebreus 10 diz que ao entrar no mundo, Jesus estava dizendo: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a sua vontade, pois no teu livro está escrito sobre mim. Quando Jesus se aproxima de João, Mateus 3, João 1, o João Batista o apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E todo israelita sabia que para que o pecado fosse coberto, um cordeiro era morto, derramando o seu sangue. Se Jesus é chamado de cordeiro, é porque ele veio para morrer pelos nossos pecados. Como o cordeiro morria no sacrifício da aliança antiga para a cobertura dos pecados dos homens. João 13,16 é Jesus pregando para Nicodemos. Porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito é um filho que não tem ninguém como ele. Só aquele filho poderia morrer, ou seja, assumir a consequência final dos nossos pecados, que é a morte. Unigênito. Adão, filho por formação. Anjos, filhos por criação. Israel, filho por eleição. A igreja, filhos por adoção. Só Jesus é o Filho unigênito, porque não tem ninguém como ele. Um capítulo anterior de Mateus 26, ele havia dito: ó Pai, seja feita a sua vontade. Isso no 26. No 27, então, um período pós sua entrega, o texto revela nos bastidores da cruz um sacerdócio corrupto, um amigo desleal e o único santo. Desde Malaquias, Deus vem exortando sobre a corrupção no grupo sacerdotal. Aqueles que eram os representantes da verdade e do amor de Deus na terra. Eles agora fazem uma reunião, um plano de como será a morte de Jesus. E eles estão pensando que eles estão no controle. No versículo 1, eles se reúnem. Como é que a gente faz para matá-lo? Que tipo de morte daremos a este homem? Vamos apedrejá-lo, que é o estilo de morte que nós decretamos? Ou entregaremos a Roma, porque Roma dá uma morte pior, que é a crucificação? Será que Roma pode matá-lo ao fio da espada? Vai ser muito rápido. Tem que ser a crucificação, pois assim ele será envergonhado. É a morte mais dolorosa e vergonhosa do nosso tempo. E nós temos influência para falar com o governador. Nós também temos dinheiro para pagar para a multidão. Nós temos a autoridade de fazer com que ele não seja assassinado pelas nossas mãos. Vamos elaborar o melhor plano para matá-lo. E é assim que acontece. Um sacerdócio falido, o melhor que eles conseguem fazer é o pior ao melhor de Deus dado a eles. São homens inteligentes, são homens grandes, são homens respeitados, mas em suas reuniões eles não conseguiram discernir a pureza de Cristo. Tem uma primeira reunião no versículo 1, tem uma segunda reunião no versículo 11, e as duas são reuniões para ferir Cristo, para matar Cristo.
para desonrar o Filho de Deus. E o primeiro ponto deste capítulo, que é o sacerdócio falido, é a malignidade deles. Judas veio até eles com um tipo de arrependimento que não se efetuou em salvação, pois é um arrependimento humano que é considerado teologicamente um remorso. Versículo 3 diz que ele, vendo que Jesus foi condenado, arrependido, trouxe de volta as moedas de prata que havia recebido dos sacerdotes. É um tipo de arrependimento, sim, pois quem se arrepende precisa devolver. Quem se arrepende precisa demonstrar resgate. Ele vem até aqueles homens e devolve as moedas, dizendo que não concorda mais com sua própria atitude. Ainda no versículo 4 ele confessa, ele diz: pequei. Ele sabe que o que ele fez é pecado. Jesus disse em João 19 que Judas pecou, e o pecado de Judas era pior do que aqueles que estavam questionando Jesus. Jesus disse: maior pecado tem quem me entregou. Então ele diz: pequei, traindo sangue inocente. Ele confessa a traição. Mesmo Judas tendo o pecado maior, ele pelo menos confessa. E esses homens que conhecem Deus e são representantes de Deus, não confessaram. Do mesmo modo, tem muita gente pior que Judas. Apesar de sua confissão não servir para salvação, pois ele não confessou ao Salvador, mas confessou quem com ele concordou para trair o Filho de Deus, ele se torna melhor que muita gente que guarda seus pecados, que não confessa seus pecados, que se orgulha de seus pecados. E nós aqui somos os estranhos, normais são eles em suas imoralidades. Olha o estilo que o mundo está. Judas devolve as 30 moedas de prata. Judas confessa ao sacerdote. Vocês sabem que quando alguém pecava, era ao sacerdote que esse alguém confessava. Então Judas está voltando ao tempo da antiga aliança, quando ele tinha a graça encarnada na mesa com ele. Ele tinha a graça encarnada no mesmo barco que ele. Ele poderia simplesmente estar diante de Cristo e se prostrar como outros pecadores. Por isso seu arrependimento não foi válido. Ele procurou quem não poderia perdoar. Ele procurou quem não poderia salvá-lo. Ele procurou quem não poderia ligá-lo novamente a Deus e a salvação. Assim existem muitas religiões, muitas falsas religiões, com seus falsos líderes, com seus falsos deuses, com suas falsas liturgias. E eles têm suas reuniões, eles têm suas crenças. E talvez tenha alguém me assistindo, até net crente, porque até crente anda querendo ser teólogo de net. Ontem mesmo comentaram no meu Instagram o que eu não aceito, alguma coisa assim, no pastor Eliseu, é que ele não respeita as outras religiões. Como assim respeitar o que está levando os homens para o inferno? Ah, mas é que cada um tem sua verdade. Não existem verdades, não existe verdade relativa, só existe uma verdade absoluta. E a verdade absoluta é: só Jesus salva, só a morte de Cristo é suficiente para a salvação da humanidade. Então Judas está confiando numa religião falida, falsa.
Só que perceba, ele procura os sacerdotes porque eles foram cúmplices de Judas. Quando você se arrepender de seus pecados, procure quem foi cúmplice de seus pecados e demonstre para aquela pessoa que você não está mais naquela prática. Você estará demonstrando que de fato ainda há mudança, ainda há transformação, e o Cristo que te tocou pode tocar em quem te influenciou ou tocar em quem você influenciou para tocar. Por exemplo, aqui pode ter ex-traficantes. Você levou muita gente para as drogas, você entristeceu muitas mães e pais, mas Jesus te resgatou, Jesus te salvou. Mas esse arrependimento tem que ter restituição, tem que ter resgate. Procure as famílias que você consegue encontrar, procure amigos que você consegue identificar e diga: Jesus me libertou, Jesus me curou. E você pode sair dessa vida e pregue para aquelas pessoas. Eu acho lindo esse ministério evangelístico. Quem mais ganha para Jesus? Gente drogada, ex-drogados. Quem mais influencia? Traficantes, ex-traficantes. Essa prática de Judas é princípio, não que ele criou, mas a graça permite que mesmo alguém falho cometa algo virtuoso. É graça. Toda verdade é verdade de Deus. Aqui nesse momento temos um princípio verdadeiro. O que? Ele sabe que pecou. Ele devolve a moeda que valeu, as moedas que valeram mais do que Jesus. Agora eu quero mostrar para vocês a corrupção do sacerdócio, porque quando o camarada procura, devolve a moeda e diz: eu pequei contra sangue inocente, olha a resposta deles para Judas no versículo 4: que importa? Isso é contigo. E assim muitos jovens se enveredam no caminho da malignidade, deixam de ouvir Jesus em seus pais, deixam de ouvir Cristo em seus pastores, deixam de ouvir Cristo pela palavra e vai dando ouvido a quem não ama a Cristo, vai dando ouvido a quem não serve a Cristo. E de repente, quando você sente algum tipo de incômodo, algum tipo de remorso, a pessoa vai dizer: problema teu. Eu não te obriguei, eu não coloquei arma na sua cabeça. Você quis trair sua esposa comigo, você quis trair seu marido comigo, você quis trair seu namorado comigo, você quis trair sua namorada comigo, você abriu mão da igreja por amor ao dinheiro, você achou que era mais legal a cachaça, a cerveja, o cigarrinho, do que estar com os jovens lá no congresso cantando para o seu Jesus. Arque com suas consequências. O diabo vai te levando, e você pensa que está arrasando. Eu ouvi um sábio pastor contar que o diabo, quando quer te levar para longe de Cristo, ele se abaixa e você monta, e o capeta vai te levando, e todo mundo dá like, todo mundo põe mãozinha, todo mundo põe coraçãozinho, e você diz: uhul, tô arrebentando, e suas dancinhas imorais no TikTok, e seus amigos de drogas, seus amigos de balada, e vão te levando, quebra princípio, quebra lei, desrespeita os mais velhos, e você está arrebentando na vida, você está crescendo, está indo longe, e o capeta está te levando. Quando ele percebe que você não consegue voltar mais, o diabo se levanta e diz: agora você se prostra, porque quem vai montar sou eu. Vocês já ouviram a música de Daniel e Samuel, História de Teresa? Uma menina linda que vivia na igreja, cantava belos hinos e louvores, expulsava a tristeza. Aí o resto eu esqueci. Eu só sei que no final
ela recebe uma carta após uma vida de moralidade sexual. Bem-vindo ao mundo da AIDS. E cadê o cara? Se Judas procurasse Jesus, ele não ouviria isso, pois Cristo o chamou de amigo quando ele foi no Getsemane. E às vezes, como Judas, você pensa que a porta está travada. E por causa da mensagem da cruz, eu lhe digo aqui hoje: não importa por que caminho seus amigos te fizeram enveredar, por causa da cruz, a porta ainda está aberta. Não cometa o erro de Judas. Busque Jesus. Você busca pessoas erradas, sabe o que elas vão dizer? O problema é seu, carregue sua culpa até o fim. Se o pastor não foi salvo pela cruz, se seu conselheiro ou conselheira não foram salvos pela cruz, se seus pais não foram salvos pela cruz, eles vão dizer: problema seu, a culpa é sua, vai ter que conviver com isso. Mas eu te apresento a cruz e Jesus dizendo: se você confiar, o problema passa para mim. Se você confessar, o problema passa para mim. Não sei se tu vai dar glória, mas eu vou falar. A maior alegria não é que ele pega o seu problema agora. Quando você confessa, ele te diz: eu já paguei o preço por esse problema há 2000 anos atrás. Ou seja, antes de seus pais te acusarem, seus irmãos te acusarem, seu ex, sua ex te acusar, seus líderes te acusarem, antes da sua consciência te acusar, antes do diabo te acusar, Jesus já bradou na cruz: Pai, perdoa. Pai, eu já paguei o preço. Pai, está consumado. Você só precisa crer. Isso é contigo. Se vira com seu pecado. E Judas foi se virar com o pecado dele. 5. Atirou as moedas de prata para o templo. Ele responsabilizou o templo. E foi se enforcar. A cruz é a ponte que te conecta à pessoa certa nas horas erradas. Quando você se sentir na hora errada, fazendo a coisa errada, a cruz te conecta à pessoa certa. Judas foi se enforcar. Só que o que estava falando na mente de Judas, conforme diz João 13, ele foi influenciado, possesso de demônios, e se entregou tanto ao plano do diabo que ele mesmo se tornou um diabo. Foi Jesus que disse: um dentre vós é o diabo. Deu tanto ouvido a Satanás que sua voz foi sufocada, limitada, através de seu próprio enforcamento. Por procurar a pessoa errada, muitas pessoas tomam decisões precipitadas. Aí eles pegam as moedas e falam assim: não recebam como oferta para colocar no gasofilácio. A gente não pode colocar oferta suja no gasofilácio. Se o ofertante é sujo, a oferta é suja. E por acaso eles eram limpos?
Ah, mas ele traiu e vocês pagaram. E o que a gente faz? Acentuamos o pecado alheio para diminuir o peso na nossa consciência. Ah, eu pequei, mas ela começou. Não é só eu, diferente de Davi. No pecado de Davi tiveram muitos culpados. Tanto ele quanto ela. Quem recebeu sua ordem sem questionar. Mas quando ele foi orar, ele disse: eu pequei. Eles protegem o gasofilácio sem se importar com a alma de Judas. Se pegar essas moedas de traição e colocar no gasofilácio, vai sujar as outras moedas. Protege o dinheiro condenando Jesus. Protege o dinheiro sem se importar com Judas. Olha o tipo de gente com quem ele se aliançou para ferir Cristo. Fique só, perca amigos, perca amigas, mas não desonre Jesus. Você peca contra a cruz quando você diz: não tenho nada a ver com o pecado dos outros. É assim que começa o evangelho dos ursinhos carinhosos. Não julguei. Tu não tem nada a ver com o pecado de ninguém. Quem disse? Mateus 7 me diz para não julgar se eu vivo na prática do pecado que eu condeno. Se eu cometo no secreto o que condeno publicamente, sou hipócrita. Logo não posso condenar o pecado. E olha o que eu disse, condenar. Se você não suporta o pecado ser julgado por um crente, imagina quando tu lê Efésios 5, que Paulo disse assim: não concorde com as obras das trevas, condene-as. Foram lá no meu Instagram e comentaram assim: pastorzinho, acho que me viu pessoalmente, escreveu assim: pastorzinho, vá cuidar de sua vida e deixa a vida dos outros em paz. Aí eu falei: Aí eu comentei: primeiro, eu não fui no seu Instagram, você veio no meu. Segundo, se mantenha você na sua insignificância de cuidar só da sua. Terceiro, eu fui chamado para cuidar da vida dos outros mesmo. Olha o que disseram. Está aí no versículo 4. Que nos importa? O cabra está confessando o pecado, o cabra está devolvendo as moedas, está ali atordoado, e eles: que nos importa? O que a gente tem a ver com o seu pecado? Tem tudo a ver. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. É a igreja que conserva as doutrinas de Cristo. A igreja é a luz do mundo. Então o mundo fala com seus pecados, o mundo mostra e levanta as suas bandeiras. E o que a gente é depois da reforma? Protestantes. Fomos chamados para protestar.
Calvino disse mais ou menos assim, sou arminiano, mas essa frase de Calvino é top. Mais ou menos assim: se um cão late ao ver o seu dono atacado, por que ficaria eu em silêncio ao ver o nome de Cristo vituperado? Se você pensa que o pecado do outro não tem nada a ver com você, primeiro, você não vai denunciar. Talvez você esteja na mesma prática. Segundo lugar, se você pensa que o pecado do outro não significa nada para você, logo, você é neutro onde o diabo está sendo ativo. Porque quando alguém está na prática do pecado, o diabo está trabalhando ali e ao redor. E tu, que é do manto, do reflai, do glória do monte, não tem nenhum tipo de discernimento, não influencia ninguém ao seu redor. Quer saber de uma verdade? Tu não presta para ser pentecostal, não. O diabo está ativo e você é inativo. Terceiro, primeiro, pode ser que você esteja no mesmo pecado. Segundo, você está sendo covarde. Terceiro, tem uma vida ali sendo destruída. Vou fazer uma pergunta e não é retórica. Pecado mata? Você está pensando em responder? Se tu tivesse mais perto de mim, eu jogava água. Pecado mata? Destrói? A pessoa está na prática do pecado e você está lá no grupo. Você é massa, velho. É massa, velho. Você é massa. Miga. Vocês estão juntos. Você é doida, amiga. O diabo está levando aquela pessoa para o inferno. E você está aí, kkk, miga para lá, migo para cá. Toma vergonha nessa cara, crente. Vai cumprir sua missão, irmão. Como é que as pessoas se sentem confortáveis vivendo na prática do pecado? Sabe por quê? Porque seu comportamento, suas concordâncias, seus likes, suas curtidas, suas conversas no grupo com quem vive no homossexualismo, suas conversas com quem vive nas drogas, suas conversas com pessoas desleais, você esconde traição. Você oculta prostituições e adultérios. Você está deixando aquela pessoa confortável no pecado dela. Ela vai para o inferno. E Paulo disse que ele não se sentia mais responsabilizado pelo sangue das pessoas que estavam perto dele. Por quê? Porque ele falou a verdade para quem podia falar. Você pode se tornar não apenas cúmplice, mas responsável pela perdição eterna das pessoas. E como ele não leva em conta o pecado da ignorância, talvez você esteja fazendo isso sem ter consciência do que eu estou lhe dizendo, mas a partir de agora, você não é mais inocente. Que me importa, que nos importa o seu pecado, Judas? Está aí no versículo 4. Aí fizeram outra reunião no versículo 7 e compraram a sepultura para estrangeiro. Sabe o que é isso aqui? Não podemos sepultar gentios e judeus no mesmo cemitério. Sabe o que é isso aqui? Fala após mim: separação.
Sabe o que eles estavam dizendo? Os gentios que não são judeus não podem ter comunhão com a gente. Por quê? Porque a gente é santo e eles são pecadores. Olha isso, olha isso. Os gentios, aquele que não é judeu, ou seja, eu e tu não teria moral nenhuma. Então os judeus disseram: nós somos judeus. Os gentios já vivem separados de nós. Não podia entrar no templo, não podia entrar na sinagoga. E agora que eles morreram, a gente fez um cemitério para eles. Por quê? Porque nem depois de morto eles vão ficar perto de nós. É aqui que entra a cruz. Aleluia. Porque quando ele bradou, está consumado, e o véu foi rasgado, Paulo disse que Jesus derrubou a parede da separação. Não há mais diferença de judeu e grego, homem ou mulher. A salvação é para todos os que creem. E esses que estão separando os homens pela sua raça vão decretar a crucificação de Jesus. Enquanto eles pensam que estão atrapalhando Jesus, eles estão cooperando para o plano dar certo. Porque se Jesus não passa pela cruz, a divisão estava aí até hoje. Foi pregando sobre cruz que o pentecostalismo, para a glória de Deus, iniciou a derrubada da barreira da segregação nos Estados Unidos, da separação racial. Tinha igreja de branco e igreja de negro. Subia no ônibus o negro, o branco se afastava ou era expulso. William Seymour estudava na porta da sala onde Parham dava aula, porque ele era negro, e ele ficava ali engraxando sapato, ouvindo a aula sobre pentecostalismo. Aquilo encheu o coração dele de fogo de Deus, e ele disse: eu vou pregar. Começou a pregar, e através de William Seymour e reuniões pentecostais, os brancos começaram a pedir perdão aos negros, os negros começaram a pedir perdão aos brancos, ao ponto de um se ajoelhar, lavar o pé do outro. Quando o que tinha o pé lavado estava com a obra concluída, ele se ajoelhava e lavava o pé do branco. E assim essa barreira foi sendo quebrada por causa da mensagem da cruz. Vamos fazer o cemitério separado. Último lugar, segundo e último ponto dessa mensagem, para irmos para a conclusão. A deslealdade do amigo. 30 moedas de prata. Por favor, vocês aí embaixo, estou gostando muito da reverência de vocês, muito, estão de parabéns. Eu passo raiva demais em alguns congressos, irmão. Fala, por favor, fala assim para alguém: 30 moedas de prata era preço de escravo. Para Judas, Jesus não passa de um escravo. Quem tem visão errada do Salvador jamais pode ser salvo. Agora lembra comigo, quando a mulher ofertou aquele perfume, a casa se encheu com aquele cheiro maravilhoso. Aí Judas, isso é nardo, ó, puro, vale muito. Aí olhou e disse: que desperdício,
Vou conjecturar agora. É sério? Se fosse eu não entendo nada de perfume. Eu só entendo uma coisa de perfume. Pergunta pra mim qual é. Eu espirro. Aí se eu tivesse lá, eu diria: sério, Judinha? É top? É top, 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 top. Esse perfume aí, ó, 300 denários. Quanto, Judas? Rapaz, pra ter um desse aí, é 1 ano trabalhando. Vale muito, Judas? Vale. E a gente tá ali andando, igual os discípulos, todo mundo andava com Judas. Era o cara do dinheiro, era o cabra da confiança, fazia a agenda de Jesus, era assessor. Estava todo mundo ali andando com Judinha. De repente, Judinha vende Jesus por 30 moedas. Ah, eu, com amigo, eu sou irônico. Eu ia dizer: quanto foi o perfume? 300. Quanto foi o perfume? 300. Não bate. Judas, tem alguma coisa que não encaixa. Chamou você, te chamou de amigo, te deu o poder para curar enfermidade, expulsar demônio. Você viu maiores milagres. E o perfume vale 300. E ele vale 30. Ah, você assustou? Peraí. Você dá quanto de oferta? Você acha normal o preço da revista da escola dominical? Você nunca reclamou não, né? Tem uma loja da CPAD aqui, não tem? Tu comprou pelo menos um livreto para conhecer mais sobre Jesus ou uma Bíblia? Peraí, quantos missionários você sustenta no mês? Todo ano você atualiza a sua plataforma de streaming. Amazon, Netflix, Prime, Disney, Paramount, Globoplay, capeta, Globo Esporte, CNN. Todo ano você faz aquele plano no cartão de crédito ou no débito. Ah, tem vários planos, mas para o missionário é aquele mesmo valor há quantos anos? A gente se comporta como Judas. Usamos o dinheiro para atrair Cristo. Não vale, a Bíblia não vale. O missionário no campo com sua família não vale. Uma inscrição para um congresso não vale. Seu tênis vale. Seu perfume vale. Seu iPhone vale. Quanto mais a renda de John Wesley aumentava, mais o seu cuidado com os pobres também aumentava. O perfume vale 300, sua roupa vale 300, sua internet vale 300. Abrir uma congregação vale 30, e olhe lá. Ajudar uma casa de recuperação vale 30, e não me perturba não, vá pedir para o governo. Ah, é que eu não sei para onde esse dinheiro está indo. Tu nem entende de contabilidade, é só com dinheiro de igreja que tu é o expert.
Os cantores estão cantando, o pregador está pregando, está uma benção. Agora falou de dinheiro, irmão, tu procura o capeta e entra no capeta. Se falar assim, ó, sai, tu sai e o capeta fica. Quando se fala de dinheiro, irmão. Judas. Por amor ao dinheiro, Geazi mentiu para Naamã em nome de Eliseu. Resultado, a lepra de Naamã passou para ele. Por amor ao dinheiro, os irmãos de José o traíram. Resultado, deixaram Jacó depressivo muitos anos. Por amor ao dinheiro, o filho pródigo disse: pai, me dá minha herança. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está ligado. Filho só recebe herança quando o pai. Então ele estava dizendo: a herança vale mais que sua vida para mim. Já que o senhor não morreu, me dá minha herança. Por amor ao dinheiro, resultado do filho pródigo, pastorear porco. Por amor ao dinheiro, Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo para o pastor Pedro. Logo para qual pastor? Na dispensação da graça, resultado, morte do casal. Ele morre primeiro. Ela teve 3 horas para se arrepender, sair de casa. Meu bem, faz isso não. Nania, volta aqui, homem. Não, mas ela também era amante do dinheiro. E ela deixou o marido mentir. 3 horas depois, chega e morre na dispensação da graça. Eu não estou no Antigo Testamento, eu estou em Atos, igreja primitiva, no amor. E sabe quem matou o casal que mentiu por amor ao dinheiro na hora da oferta? Consolador. Você largou o rapaz trabalhador porque um playboyzinho de carro rebaixado e chamou sua atenção. Tu largou a pobrezinha da tua mocidade, que se esforçou com você, sofreu com você. Aí lá no seu trabalho, tu conheceu uma piriguete que tinha uma condiçãozinha melhor, porque era herança dos pais e você abandonou sua família. Judas. Por dinheiro se faz amizade, por causa de dinheiro se destrói amizade. Por dinheiro se noiva, por dinheiro se separa até casamento. Por dinheiro entra no ministério, por causa de dinheiro briga no ministério e vira as costas. Amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, é o amor a ele. Veja como isso fez parte da crucificação de Jesus. Primeiro tem as moedas de prata que Judas recebe. Agora tem o cemitério comprado com essas moedas. O texto diz no versículo 20 que os sacerdotes persuadiram a multidão para gritar: solta Barrabás e crucifica quem? Jesus. Essa persuasão, quem lê Bíblia sabe como foi. Eles pagavam as pessoas para gritarem: solta Barrabás e crucifica Jesus. Olha isso, por favor. Quando Jesus é crucificado, ele é colocado entre 2 malfeitores ou ladrões. Envolveu amor ao dinheiro. E quando Jesus é ressuscitado, o dinheiro perdeu o seu poder. Sabe por quê?
chamaram os soldados e disseram: ele está vivo mesmo? E os soldados: tá. Ele ressuscitou assim, ó, um monte de luz, e a gente saiu fora, e os outros desmaiaram. Aí sabe o que eles fizeram? A gente vai dar grana para vocês, vão mentir, olha isso, usando dinheiro para financiar mentira. Mintam, onde vocês chegarem, fala assim, ó, que os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. Não fala que ele está vivo não, tá bom? Tá bom, pode pagar, a gente vai calar a boca. Eles calaram a boca. Eles só se esqueceram que da sepultura saiu uma mulher dizendo: porque ele vive. E quando mulher quer falar, ela fala, irmão. E ela saiu: Jesus está vivo, Jesus está vivo. E quanto te pagaram? É de graça, é pela graça, é por amor, ele está vivo. Isso significa dizer que os homens ricos, empresários, milionários do governo, da rede esgoto, não sei de onde vem, grandes homens ricos e poderosos, ninguém tem poder de deter a igreja. Diabo não para a igreja, morte não parou a igreja. Quem é que vai parar? O mau uso do dinheiro não atrapalhou a mensagem da cruz. O último lugar, o único santo. O único santo. Devolve meu som aqui, por favor. Eu não prego gritando daquele jeito, não. Desculpa aí, sonoplasta. Quando é a banda, fica normal. É o pregador. O único santo do texto. Por isso que só ele podia morrer. Por isso que só ele poderia ser crucificado. Judas vem de Judá. E Jesus é da tribo de Judá. Mesmo Judas tem um nome tão lindo que a extensão do nome Judá não podia ser crucificado. É pecador. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Os sacerdotes ouviam as pessoas confessarem seus pecados, mas não podiam. Eram corruptos. Pilatos 11 é governador, mas diante de Cristo não estava no governo de nada, porque ele chega e diz: tu és o rei dos judeus. Jesus diz: tu dizes. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Você acabou de confessar, eu não preciso dizer, porque o que você já disse já é a verdade. Se eu disser, é só uma repetição. Tu és o rei dos judeus, tu dizes. Aí começou. Versículo 12. Os príncipes dos sacerdotes começaram a acusá-lo. E Jesus falou nada. Por quê? Porque ele já está como ovelha muda, levada ao matadouro. Aí no 13 Pilatos pergunta: não está ouvindo não o que estão falando contra ti? Aí Jesus: ele está calado, porque quem vai justificá-lo é o Pai. Por ocasião da festa, soltavam um preso. Roma querendo fazer média com os judeus. Aí tinha um preso famoso, Barrabás. Bar, filho, Rabás, rabi, filho de um rabi, filho de um mestre, filho de pastor. Famoso, mas se rebelou contra Roma. E ai de quem se rebelasse contra Roma.
E os judeus fizeram parte, aliança com Roma. Como Jesus não responde, Pilatos vai falar com a multidão. Vocês querem? Perdão. Fala com ali os sacerdotes reunidos. Quem vocês querem que eu solte? Aí eles: Barrabás. Eles não tinham nenhum pecado contra Jesus, mas para o desejo deles ser satisfeito, preferiram ficar do lado errado. Lembrou de tu? Quando foi para você se dar bem, você disse: eu tenho que ficar desse lado aqui. Não, o negócio não vai dar para mim lá na frente, então tem que garantir o meu. Principalmente nessa política corrupta brasileira. Eles sabem quem é Barrabás. Jesus curando cego, ressuscitando morto, limpando leproso na rua, é pior que Barrabás. Olha a mente dos homens. Versículo 18. Pilatos sabia que eles estavam entregando Jesus porque tinham inveja. Agora, se prepara, irmã. Olha que coisa linda. Pilatos está lá. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E esses caras estão com inveja desse homem. O que eu faço? O que eu faço? Quando ele está lá sentado no tribunal, o que eu faço? O que eu faço? Porque se Roma souber que eu tomei uma decisão errada, eu tenho que pacificar esse povo. A mulher dele fez uma cartinha. Entrega para Pilatos. Aí levaram para o Pilatos. Quando ele está lá na sua cadeirona, a cartinha de sua senhora fulana. Aí ele, tá. Quando ele vai ler, ele escreveu assim, ó: esse homem é justo. Esse homem é justo. Pilatos tem como Judas o Salvador do mundo na frente dele. Pilatos, como Judas, agora sabe que Jesus é o único santo, e mesmo assim quer permanecer no controle. Ele chega diante da multidão agora e lava as mãos. Ele não confessou Cristo como santo. Ele não confessou Cristo como único Salvador. Ele lavou as mãos, ele está dizendo: eu sou neutro. A multidão é perigosa para mim. E ele disse assim no 24: estou inocente. Não está não. Tá não. E o povo gritava no 25: que o sangue dele caia sobre nós. Esse caia aqui não é ser purificado pelo sangue, é que seja cobrado de nós e de nossos filhos a sentença que nós estamos dando a ele: morte. Isso aqui pesou muito para os judeus, muito. Soltou o Barrabás e mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Talvez você esteja aí dizendo: que maldade, sacerdócio falido, Judas desleal, governador fracote, Barrabás solto. Por quê? Por quê? E eu lhe digo: não chore, não se entristeça, não desanime, porque o versículo 9 diz que Deus estava no controle. Sempre que aconteceu alguma coisa sobre a crucificação de Jesus, Mateus diz assim: aconteceu para se cumprir o que estava escrito. Eu começo e você conclui: aconteceu para se cumprir o que estava.
ficou lindo, por isso que eu vou repetir. Aconteceu para se cumprir o que estava. Aí a gente termina a mensagem lá no início. Ele nasceu para morrer. Ele veio nessa certeza: eu vou morrer por eles, porque só Ele poderia pagar o preço por nós. Eu vou te provar que Jesus nunca fugiu da cruz. Algumas músicas e alguns pregadores às vezes falam que Jesus temeu, que o capeta fez de tudo, né? Ficou fazendo festa. Ele vai para a cruz, ele vai ser crucificado. Oh yes, vencemos o Cristo, humilhamos o Cristo. Nada disso, irmão. O capeta fez de tudo para Jesus não ir para a cruz. Primeiro, quando ele disse a Jesus: se lança daqui de cima a baixo, aí Jesus ia ficar famoso. Se Jesus ficar famoso, onde ele chegasse, a multidão, ó. Aí o Pilatos ia dizer: posso crucificar esse homem? A multidão: não, ele é meu ídolo, ele é top, ele desceu do templo e não aconteceu nada. Segunda tentativa do diabo: Jesus está lá e a multidão disse: rei, ele vai ser rei, não rei como nosso Salvador, rei destruindo Roma, destronando César e devolvendo para Israel a glória do tempo de Davi e de Salomão. Então Jesus vai ser rei. É agora que vai começar a revolução. A gente pega a espada e vai matar um monte de romano, espada no bucho, espada na cabeça, igual Pedro meteu a espada na orelha do servo do sumo sacerdote. Então eles disseram: vamos consagrar Jesus rei. Aí a Bíblia diz que Jesus passou no meio deles que ninguém viu. Cadê o nosso rei? Cadê o nosso rei político? Cadê o nosso rei político? Jesus vazou, porque era o diabo querendo colocar Jesus no coração da multidão como líder político. Terceira tentativa do diabo: a Bíblia diz que Pedro, permita-me, pastor, Pedro pegou na mão, no braço de Jesus e o levou no canto, puxando Jesus pelo braço, o levou no canto. Logo quem? Pedro, que andou sobre a água, Pedro que orou com ele no Monte da Transfiguração, Pedro que foi convidado para ver a ressurreição da filha de Jairo, Pedro que pescou a moeda na boca do peixe, Pedro que foi confiada a chave da evangelização em Atos 2, Pedro que o Espírito revelou que Jesus era o Filho de Deus. Pedrão, o cara do coração. O diabo é muito esperto, o diabo é inteligente. Pega Jesus no braço e fala assim: ó, jamais irás para a cruz. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás, eu vou para a cruz, eu vou para a cruz, eu vou para a cruz. As mulheres começaram a chorar, as mulheres que amavam Jesus começaram a chorar. Ah, não vai! E batia no peito: não vai. Aí Jesus parou com madeira assim ainda, ó, com madeira assim, ó. Por que vocês estão chorando? Porque a gente não quer que o Senhor vá para a cruz. Por que mesmo? Porque a gente não quer que o Senhor vá para o Calvário. Não chorem por mim, chorem por vocês e por vossos filhos. Eu sei porque ele disse isso, eu vou te falar e tu vai dar glória. Nessa hora ele está lembrando de João 10. A minha vida ninguém tira de mim, a minha vida ninguém tira de mim. Sou eu quem a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Adore, 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 adore. Quem está vivo adora o Cristo vivo. Porque Ele fiquemos em pé. Cholaramanda.
porque Ele vive. Você que se afastou do Evangelho, você que nunca entregou sua vida para Jesus, corre para Jesus agora. Mas eu bem sei, Volta para que Jesus. a minha vida Sai do seu lugar e vem para Jesus agora. está nas mãos do meu Você que se afastou do Evangelho e quer voltar para Jesus, vem cá. vivo. Você que nunca confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, vem cá. Deus enviou. Tá vindo, jovens e adolescentes. Filho amado, pra nos salvar, Salvar, perdoar, transformar. O preço foi pago na cruz. Só vem crendo. Só vem crendo que Ele perdoa. a cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu. Ele te liberta dos seus vícios. Ele te lava do seu passado. Ainda que você tenha caído, seu chamado está de pé. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus. Vem, Ele te perdoa. Você vai ceiar novamente. Você vai pregar de novo. Você vai cantar de novo. Você vai evangelizar de novo. Deus permitiu você conhecer essas pessoas. Agora você vai ser cheio do Espírito Santo e vai trazer eles para Jesus. Vai trazer elas para Jesus. Você poderia estar em outro lugar, mas papai te trouxe aqui. Papai te trouxe aqui. E o poder do diabo sai hoje da sua vida. A obra da carne vai ser queimada e o poder do Espírito te... Isso, abraça ele, abraça ela, ora por ele, ora por ela, vem. Quebra a cadeia, Jesus. Quebra a corrente, Jesus. Quebra a cadeia, quebra a corrente, vem. sei que a minha Tem gente que tá lá atrás, vem pra cá. Volta antes que ele volte pra igreja. Se você por inveja pecou, se como Judas você amou o dinheiro, se como sacerdotes você se corrompeu, se como Pilatos você foi neutro, Jesus te perdoa. Jesus te perdoa. Jesus te perdoa. todas as provas que eu já passei, Que coisa linda! é bem difícil
somente acreditar. Canta, canta, canta. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer, continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Faz o que, igreja? Eu canto pra glória de Deus. Quem crê? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão investidas no meu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. Só os perdoados, nenhuma. Condenação há para quem Só os perdoados, quem crê. cuja vida coberta está pelo sangue. É certo que provas virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nós vamos orar. Nós já vamos orar. Deus marcou essa noite para marcar a sua vida. Que glória, que glória, que glória, que glória, que glória. Investidas do vil tentador, nenhuma condenação há para quem está em ti, nenhuma condenação há. Judas foi desleal com seu melhor amigo. Não sei com quem você foi desleal. Não sei quem você traiu. Mas o Cristo que morreu na cruz te perdoa. Não sei se a sua inveja prejudicou alguém, mas o Cristo que morreu na cruz te lava da inveja e te perdoa. Não sei se você usou o seu poder, influência para ferir alguém, mas o sangue derramado na cruz te perdoa, te purifica. Você precisa crer e confessá-lo como teu único Senhor e Salvador. O senhor pode orar, pastor. Senhor, aqui estão vidas preciosas. Elas custaram o preço do sangue precioso. O sangue vertido na cruz do Calvário. Que elas sejam lavadas nesse momento, Senhor.
purificadas pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Recebam o perdão do alto, o pagamento da dívida. Sim, Senhor. Na cruz, o Senhor disse: está consumado, está feito, está pago. E tudo o que era necessário para a salvação, para a libertação dessas vidas, Tu fizeste. Que elas se levantem da morte, sejam inundadas pela luz que dissipa todas as trevas. Sim, Senhor. E receba toda a glória devida ao Teu nome, Senhor, por tudo que fizeste aqui. Foi a mão do Senhor que fez isso. Perplexos, maravilhados e prostrados, Senhor, como igreja, como Teu povo, nós dizemos que a nossa confiança está no Senhor. Se nós não confiamos nos nossos sentimentos e nas nossas percepções, nós confiamos no poder que emana da cruz de Cristo. Nós confiamos na palavra que vem do Senhor, que agora traz cura, traz restauração, traz vivificação, traz transformação. Toda glória seja dada a Ti, Senhor. Toda honra seja dada a Ti. Em nome de Jesus.